As palavras possuem um poder incrível. Elas têm a capacidade de curar e ferir, de construir e destruir. Vemos esse poder mais claramente em nossos relacionamentos com os outros. Uma palavra gentil pode alegrar o dia de alguém. Uma palavra dura pode deixar uma ferida duradoura. No mundo de hoje, o peso das nossas palavras parece mais pesado do que nunca. A ascensão das redes sociais deu a todos nós uma plataforma. O que dizemos online pode atingir um público global. Essa acessibilidade amplifica o impacto de nossas palavras, tanto positivo quanto negativo. É mais importante do que nunca estarmos conscientes das palavras que falamos e digitamos. Devemos usar nossas vozes para espalhar amor, gentileza e encorajamento. Nosso mundo precisa desesperadamente dessas coisas. Temos que escolher nossas palavras com cuidado, lembrando que elas têm o poder de moldar nosso mundo. O conceito de blasfêmia tem raízes profundas na tradição religiosa. Na Bíblia, blasfêmia é definida como falar de forma irreverente ou desrespeitosa sobre Deus. No Antigo Testamento, a blasfêmia era considerada uma ofensa grave. Era visto como um ataque direto à santidade e autoridade de Deus. A lei do Antigo Testamento prescrevia punições severas para a blasfêmia. Levítico, capítulo 24, versículo 16, declara: Quem blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. Essa dura penalidade destaca a gravidade com que a blasfêmia era vista. Embora as punições para a blasfêmia possam parecer extremas para os padrões de hoje, elas destacam uma verdade importante. Nossas palavras são importantes para Deus. Ele se importa com a forma como falamos sobre Ele e como usamos o seu nome. Essa reverência a Deus deve guiar nossas palavras e ações. O conceito de blasfêmia evoluiu ao longo do tempo. O que antes era considerado blasfêmia no passado pode não ter o mesmo peso hoje. Essa mudança se deve, em parte, às normas culturais em mudança e a uma maior compreensão da liberdade de expressão. No entanto, a evolução da blasfêmia também levou a confusão e mal-entendidos. Algumas pessoas usam o termo de forma leviana, rotulando qualquer coisa com a qual discordem como blasfêmia. Isso dilui o verdadeiro significado da palavra. A verdadeira blasfêmia vai além de simplesmente discordar de crenças religiosas. Envolve uma intenção deliberada e maliciosa de desonrar ou desrespeitar a Deus. É importante distinguir entre questionamento honesto e desrespeito intencional. A internet e as redes sociais criaram novas vias para a blasfêmia. O anonimato do mundo online pode encorajar indivíduos a postar conteúdo odioso e desrespeitoso que eles nunca expressariam pessoalmente. As plataformas de mídia social são frequentemente usadas para zombar de figuras religiosas, textos sagrados e crenças. Esse tipo de comportamento online pode ser prejudicial para pessoas de fé. Também pode contribuir para uma cultura de desrespeito e intolerância. É importante lembrar que nossas palavras online têm consequências. Assim como devemos nos esforçar para ser gentis e respeitosos em nossas interações offline, devemos estender a mesma cortesia aos outros online. Seção 5. O peso espiritual das nossas palavras. A Bíblia ensina que nossas palavras têm peso espiritual. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, afirma: A morte e a vida estão no poder da língua. Este versículo nos lembra que nossas palavras têm o poder de trazer vida ou trazer destruição. Quando usamos nossas palavras para blasfemar contra Deus, não estamos apenas sendo desrespeitosos, estamos também prejudicando nosso relacionamento com Ele. A blasfêmia cria uma barreira entre nós e o Deus que fomos criados para adorar. Cada palavra que falamos é uma escolha. Podemos escolher usar nossas palavras para honrar a Deus ou para desonrá-lo. Podemos escolher construir os outros ou destruí-los. A escolha é nossa.
Seção 6. O pecado imperdoável. A perspectiva de um pastor. Um dos conceitos mais difíceis relacionados à blasfêmia é a ideia do pecado imperdoável. Jesus fala sobre isso em Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Esses versículos têm causado muita ansiedade e confusão entre os crentes. Alguns os interpretam como significando que certos pecados são imperdoáveis. O pecado imperdoável é uma rejeição persistente da graça de Deus. Quando endurecemos nossos corações contra Deus, tornamos impossível para Ele nos perdoar. Seção 7. Escolhendo a fé, escolhendo as palavras. Somos todos capazes de usar mal nossas palavras. Todos nós cometemos erros. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado. Somos chamados a ser pessoas de graça, verdade e amor. Esse chamado exige que estejamos conscientes de nossas palavras. Nos desafia a pensar antes de falar e a escolher palavras que edifiquem os outros em vez de destruí-los. Significa usar nossas vozes para falar contra a injustiça e defender os vulneráveis. Escolher nossas palavras cuidadosamente não é sobre ser perfeito. É sobre refletir o coração de Deus em tudo o que fazemos e dizemos. É sobre sermos embaixadores do seu amor e graça para um mundo que precisa desesperadamente disso. Seção 8. Esperança e redenção. O caminho a seguir. A boa notícia é que não importa o quão mal tenhamos usado nossas palavras no passado, sempre há esperança. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Sua graça está sempre disponível para aqueles que a buscam com um coração sincero. Se você tem lutado contra a blasfêmia, saiba que você não está sozinho. O amor de Deus por você é inabalável. Ele deseja perdoá-lo e restaurar seu relacionamento com Ele. O caminho a seguir começa com arrependimento. Confesse seus pecados a Deus e peça seu perdão. Então peça a Ele para ajudá-lo a usar suas palavras para o bem, para edificar os outros e para glorificar o seu nome. Lembre-se, o poder da vida e da morte está na sua língua. Escolha falar vida, escolha falar esperança, escolha falar amor.